eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de texto para o terceiro ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas, tá bom? Daremos continuidade então à disciplina de produção de textos e vamos dividir essa aula em 3. Na primeira, vou corrigir o para casa que deixei na última aula. Na segunda, leremos e faremos algumas atividades juntas. E na terceira, vou explicar qual o para casa de hoje para a próxima semana. Vamos lá? Então, primeiro vamos fazer a correção do para casa, que era as páginas 116, 117 e 118. Lembrando que vocês não precisam apagar as respostas se elas estiverem um pouquinho diferentes das minhas, tá? Se elas estiverem falando a mesma coisa de uma maneira diferente, permaneçam com a resposta de vocês, sempre se atentando à pontuação e à ortografia das palavras, tá? Só apaguem se estiver equivocado. Então, vamos lá. Nós tínhamos as seguintes perguntas. Que personagens participam da história? A história que a gente havia lido, né? Então, é a Chiquinha, a menina de cabelos pretos e curtos, e a mãe dela. Descreva o que os personagens estão fazendo. A mãe parece estar sentada e a menina, a Chiquinha, está no seu colo, com a cabeça apoiada carinhosamente no peito da mãe. E elas estão conversando. 3. Leia as falas da Chiquinha nos primeiros balões. Que sentimento essas falas revelam, né? Ela está com medo. A Chiquinha está demonstrando estar com medo de algo. O que provoca esse sentimento? São as notícias sobre a violência que ela vê na TV e lê nos jornais, né? Ela percebe que o mundo está muito violento e ela sente medo. E qual é a atitude da mãe dela? Ela tenta acalmar a filha, dizendo que vai tudo ficar bem, né? Aquilo que as nossas mães sempre fazem com a gente, tentam deixar a gente mais calmo e ver o mundo de outra forma. Leia a pergunta feita por Chiquinha. E se aparecer uma barata? Marque as alternativas que explicam o que provoca humor nesta fala. A mãe da Chiquinha diz que vai protegê-la da violência, mas tem medo de barata. A mãe tenta esconder da filha que tem medo de barata. A mãe precisa da ajuda do marido para protegê-la da barata. Ou Chiquinha sabe que a mãe tem medo de barata e quer fazer uma graça. Nós temos aí, como resposta correta, a mãe da Chiquinha diz que vai protegê-la da violência, mas tem medo de barata. A mãe precisa da ajuda do marido para protegê-la da barata. E Chiquinha sabe que a mãe tem medo e quer fazer uma graça, né? Então a mãe diz para ela: eu vou te proteger de tudo. A filha, sabendo que ela tem medo de barata, fala: mas e se aparecer uma barata? E como ela tem medo, ela precisa da ajuda do marido dela, porque ela tem medo desse animal, né? E a única que não é uma resposta correta é que a mãe tenta esconder da filha. Na verdade, ela não tenta esconder, tanto que ela fala que vai chamar o marido. E também sabemos que a filha, né, ela utilizou essa frase, e se aparecer uma barata, porque ela já sabia que a mãe tinha medo desse animal. E vocês têm medo de barata? 5. Complete as frases com as palavras do quadro. As palavras são violência, barata, ser, imaginário, fato, coisa e bicho-papão. Vamos lá. A mãe da Chiquinha tem medo de um fato real. A violência, né? A violência é um fato. A mãe de Chiquinha tem medo de uma coisa real, a barata, né? Não poderíamos ser trocado, porque coisa e barata são feminino, fato e violência, masculino. O fato real é a violência. Não dá para ser a coisa real, porque depois seria o fato real, a barata, não faria muito sentido. O menino da tirinha Charandu tem medo de um ser imaginário, que é o bicho-papão. Então, a mãe da Chiquinha tem medo de um fato real, a violência. A mãe de Chiquinha tem medo de uma coisa real, a barata. E o menino da tirinha Charandu tem medo de um ser imaginário, o bicho-papão. E aqui vocês precisavam ler, né, o ponto de chegada, que está assim. Nessa atividade, você vai se juntar a um colega, infelizmente a gente não consegue se juntar, para criar novos quadrinhos e dar continuidade a uma tirinha que vão ler a seguir. Objetivos: continuar uma tia criando novos quadrinhos para ela. E o público são os colegas da turma, né? Então, assim que vocês terminarem, vocês já finalizaram, né? Porque era para a casa da última aula. Tirem uma fotografia e mandem para mim, para que eu possa colocar nas videoaulas e os colegas de vocês possam ver também, tá bom?
Então, ler a tirinha do personagem Penadinho, do Maurício de Souza. Adoro o pé de moleque. Solta, larga, fica longe. Imaginem o que vai acontecer e deem continuidade à história. Então, essa era o primeiro exercício de vocês. Vocês teriam que fazer um rascunho, né? Em uma folha avulsa, tracem mais 2 ou 3 cenas. Desenhem nos quadros as ilustrações das cenas que vão contar a sequência e o desfecho da história. Ficar atentos às expressões dos personagens, as cores, as linhas que indicam o movimento, etc. Desenhar os balões e inserir as falas dos personagens. E não se esquecer das onomatopeias, barulhos, ruídos, gritos, tudo isso, tá? As onomatopeias, elas nos indicam através de palavras quais os sons que estão acontecendo. E lembrando que é uma tirinha de assustar, né? Lembrando das histórias de assustar que nós vimos. Então, vocês precisavam revisar este texto, né? De acordo com todas essas questões. E então, fazer o texto final no caderno de produção de textos. Lembrando que vocês precisam me mandar estas produções, tá? Me mandem as produções para que eu possa mostrar para os colegas aqui pela videoaula e também para que eu possa ler e avaliar as participações de vocês nas aulas de produção de texto, tá bom? E agora nós vamos revisar as tiras ou tirinhas, né? Vou falar um pouco sobre esse gênero para vocês. Nós vimos então essa primeira tirinha, que era Bicho-Papão, Garoto Assustado, Pai Acordado, e descobrimos que tira ou tirinha é uma história em quadrinhos que costuma apresentar 3 ou 4 quadros apenas, né? Vimos também, né, essa tirinha que acabamos de revisar pelas atividades, que é: mãe, a televisão só fala de violência, o jornal só fala de violência. Tô ficando com muito medo, mãe. Fica não, filha, mamãe te protege, eu estou aqui para isso. E se aparecer uma barata? Chamamos o papai, ele está aqui para isso. E então eu trouxe para vocês este pequeno resumo, né, sobre esse gênero literário para vocês se aprofundarem um pouco mais. Então, a tirinha é um gênero que foi derivado dos quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos. Por que foi derivado? Porque as histórias em quadrinhos costumam ser um pouco maiores. Mas só que o que aconteceu? Ele surgiu nos jornais lá nos Estados Unidos. Eles tinham uma falta de espaço nas publicações. Eles queriam colocar os quadrinhos, mas não tinham espaço suficiente. Então, eles reduziram para 3 ou 4 quadros e assim nasceu a tirinha. E por isso, na verdade, se chama tira, né? Porque sempre estão 3 ou 4 quadros, um ao lado do outro, formando uma tira. Então, eu trouxe essa tirinha do Armandinho, que é essencial à vida de todos os seres vivos. Começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Então, temos aí o personagem do Armandinho, né, conversando com o pai dele. E o pai dele fala: você não devia ter errado essa questão, porque é muito óbvio que o que o ser humano precisa é água. E o Armandinho, na verdade, discorda. Ele acha que o ser humano precisa de amor. As características do gênero, né? Então, as principais características das tirinhas são: gira em torno de um personagem principal que interage com outros menores, né? Então, temos, por exemplo, aqui o Armandinho como um personagem principal da tirinha e os pais e os amigos como personagens menores, né? Então, ele é o protagonista e os outros são os coadjuvantes, as pessoas que ajudam ali na história do Armandinho. No caso da Turma da Mônica, o nome já diz, a protagonista é a Mônica. Apesar de que conhecemos todos os outros personagens, a protagonista é a Mônica. Normalmente é humorístico, né? Então, na maioria das vezes, ele é feito para nos fazer rir, mas também eles podem nos fazer pensar e refletir. A linguagem é informal e é ligada à fala, tá? Então, é uma linguagem bem tranquila, bem normal, natural, assim como a gente conversa com os nossos pais e nossos amigos. E utiliza linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal é tudo aquilo que está escrito, que a gente consegue ler. E a não verbal é tudo aquilo que não está escrito. Então, as expressões dos personagens, os risquinhos que mostram o movimento e todas as cores, os formatos dos balões, tudo isso é uma linguagem não verbal, é uma linguagem visual. A gente consegue interpretar vendo, né? E aqui eu coloquei outras 2 histórias para vocês. A da Mafalda, que é: não estou entendendo, Miguelito, que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? É isso mesmo, vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. Será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? Então temos aí 2 personagens, o Miguelito, que quer ficar sentado esperando a vida passar,
Tem a Mafalda, que não concorda, que acha que a gente precisa fazer algo para tentar mudar, né? Então, temos aí ela pensando, se o mundo tá cheio de miguelitos, a gente nunca vai para frente. E temos aí a tirinha do Calvin, que ele diz: ganhei, eu ganhei, ganhei, eu sou o campeão, sou o bicho, o maioral, ninguém pode comigo, ha, ha, ha. É só isso? Então, temos o Calvin, ele conseguiu ganhar um jogo de dama, então ele fica muito feliz e de repente ele percebe que, tá, mas e aí? Eu ganhei e é só isso? Bom, para a casa de vocês é um questionário sobre essa aula de hoje. Eu vou explicar para vocês como fazer, tá? Então, as perguntas são bem simples, bem tranquilas e se referem ao que estudamos na última aula sobre as tirinhas, sobre o que estudamos, né, na unidade sobre os contos de assustar e também sobre a aula de hoje. Se vocês quiserem, podem escrever no caderno as perguntas. Mas, se vocês acharem que não é necessário, coloquem o número do vídeo, o número da aula, a data de hoje e coloquem somente as respostas, tá bom? Então, vocês vão explicar com suas palavras o que é uma tirinha. Vocês têm no livro e também nessa videoaula várias explicações do que é tirinha. Vocês vão colocar com as palavras de vocês o que é esse gênero. Número 2. Qual linguagem utilizamos ao escrever uma tirinha? Vocês também têm, tanto no livro quanto nessa videoaula, a resposta para esta questão. Número 3. Explique com suas palavras qual a importância da utilização de imagens em tirinhas. Então, para vocês, é muito importante ter imagens nas tirinhas? Por quê? Vocês vão me falar por que é importante. 4. Quais as principais características desse gênero? Então, nessa videoaula que eu expliquei para vocês as características. Se vocês quiserem, podem voltar o vídeo e assistir novamente para entender direitinho. 5. A tirinha surgiu a partir de outro gênero? Qual é esse? A tirinha ela nasceu sozinha ou ela acabou nascendo a partir de outro gênero? Também está aqui na videoaula a resposta dessa questão. Em sua opinião, quais as principais diferenças entre o conto de assustar, que estudamos no primeiro capítulo dessa unidade, e a tirinha, né? Então, quais são as diferenças entre a tirinha e o conto de assustar? É bem fácil essa questão, né? Na verdade, são textos bem diferentes. Ambos podem tentar te assustar, mas o jeito que ele é escrito é bem diferente. 7. Leia novamente a tirinha e responda. Então, temos aí a tirinha. Essencial à vida dos seres vivos começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Então, a questão é, por que o Armandinho está chateado? 8. Você concorda com a resposta que Armandinho utilizou na frase? Então, vocês concordam que o ser humano mais precisa é amor? Ou vocês concordam com a resposta do pai, que o ser humano mais precisa é a água? Então, escrevam para mim com quem vocês concordam. E 9. O que você diria a Armandinho para deixá-lo mais animado? Então, para deixar o Armandinho mais feliz, porque ele está bem tristinho, o que vocês diriam para ele? Na 10, nós temos, leia novamente a tirinha e responda. Então, temos aí o Cebolinha. He. O que foi? Vou esperar sua tristeza passar para poder provocar você. Então, temos a Mônica, né, triste, o Cebolinha com uma cara de levado, de que vai fazer alguma coisa, e aí ele percebe que ela está chorando e se senta ao lado dela, né, para consolá-la, e ela pergunta o que foi? E ele diz que vai esperar que ela fique alegre novamente para poder provocar, né? Então, ele mostra aí uma amizade um pouco grande, né, algo bem bonito. E aí vocês vão responder. Cebolinha estava imaginando pregar uma peça em Mônica, mas desistiu ao vê-la triste. Por que você acha que ele teve essa atitude? E aqui nós vamos novamente para a da Mafalda, que ela diz: não estou entendendo, Miguelito, que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? É isso mesmo, vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. Será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? E aí vocês vão responder. Miguelito está sentado esperando que a vida lhe dê algo. Por que a Mafalda imaginou que o mundo está assim, de uma maneira ruim? E por que existem muitos Miguelitos? Explique com as suas palavras. Então, vocês vão me explicar por que a Mafalda acha que o mundo está assim, porque o mundo está cheio de pessoas que pensam como o Miguelito. E na 12, em sua opinião, o que se deve fazer para que consigamos alcançar o que queremos?
né? Na 13 está escrito para ler a do Calvin novamente. Ganhei, eu ganhei, ganhei. Eu sou o campeão, sou o bicho, o maioral. Comigo ninguém pode. É só isso? Vocês vão responder, por que o Calvin ficou confuso no último quadro? E se vocês acham que ganhar é sempre importante. E aí vocês vão explicar para mim, vão justificar por que vocês acham que ganhar é sempre importante ou porque vocês não acham que ganhar é sempre importante. Então expliquem para mim o que vocês acham nessa questão. Bom, respondam as questões no caderno. Na próxima aula vamos entrar em um novo gênero, né? Vamos finalizar as tirinhas, entrar num novo gênero de textos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Não se esqueçam de responder a todas as questões no caderno. Se for preciso, volte a videoaula quantas vezes forem necessárias. Releiam as matérias no caderno para responder as atividades, tá bom? Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.